E apesar do nome de Lulinha ter se tornado um dos principais trunfos para os candidatos que estão contra o Lula, a campanha dele e integrantes do PT acreditam que outra pessoa possa causar mais problemas que o filho do presidente, Marco Aurélio Santana, o Marcola, que é ex-chefe de gabinete do Lula. Mas como é que um ex-assessor pode ter mais impacto que o próprio filho de Lula? Gabriel Bus está ao vivo comigo para explicar mais sobre isso. Gabriel, primeiro explica para a gente quem é o Marcola e qual a proximidade dele com o presidente Lula. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para quem está nos assistindo. O Marcola é um personagem central na vida do Lula, porque participou de outros governos. Marcola é um nome muito próximo do presidente Lula, quase como se a gente pudesse comparar com empresários e grandes nomes, talvez, do mundo privado. É um assistente pessoal do Lula, né? Ele que cuidava nesses anos todos de muita coisa do Lula. Às vezes, quando se queria falar com o presidente Lula, se ligava para o Marcola e o Marcola atendia. Então, ele é um personagem muito, muito próximo de Lula. E todos os desdobramentos e as coisas que estão aparecendo em relação a ele colam a imagem de Lula a ele, uma vez que Marcola é uma pessoa que era chefe de gabinete de Lula, então frequentava a sala do presidente, o terceiro andar do Palácio do Planalto, todo o tempo, todos os dias, estava presente com Lula todos os dias. E isso o faz ser uma preocupação maior para a campanha do Lula do que o próprio Lulinha, porque Marcola estava no Palácio do Planalto todos os dias e acompanhava o presidente nas agendas e também fazia parte dessa posição de desempenhar o que iria e o que não iria, designar, né? Designar o que iria ou não para a agenda do presidente, o que seria aceito ou não, quem seria recebido ou não. E por isso que tem uma preocupação maior dentro da campanha em relação a Marcola do que a Lulinha. Olha, outro aspecto que eu quero tratar com você em relação a isso é que na reportagem da Milena Teixeira, ela disse que os trackings do PT, até o momento, não estão dando que, de fato, essa relação do Lulinha e também do Marcola tem atrapalhado a campanha. Apesar dos tracks dizerem isso, como é que está nas suas análises e também nos seus contatos com a campanha do Lula? Como é que eles estão recebendo essas investigações que estão ocorrendo agora? É um modo alerta, né, Rafa? Porque todo desdobramento jurídico, todo desdobramento que pode resultar num escândalo, num período eleitoral, é muito provocativo e muito desafiador para as campanhas. Então, toda campanha, quando tem um aliado seu envolvido em algum escândalo ou em algum desdobramento que envolve a Polícia Federal ou que ainda não envolveu a Polícia Federal, mas está sendo revelado pela imprensa, causa, sim, um ruído, há uma preocupação grande, porque é o que vai ser explorado pelo seu opositor. Isso vale para quem está no governo, isso vale para quem está na oposição. Se você tiver um aliado com enroscos na justiça ou com enroscos, com problemas, e esses problemas sendo retratados quase que diariamente, isso vira um problema para a campanha, sim. Embora, como a coluna da Milena traz, não haja, neste momento, uma avaliação de que já trouxe um dano para a campanha. Por enquanto, há uma resistência do público que diz votar em Lula em relação a ele nesses dois casos, porque as pesquisas não mostram uma variação tão grande, mas há uma preocupação, até porque hoje, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República enviou ao ministro do Supremo, André Mendonça, o pedido, né, para que o caso Lulinha deixe o Supremo Tribunal Federal e volte para a primeira instância. Isso pode parecer para algumas pessoas, nossa, está tirando do STF porque quer, na verdade, facilitar, né, a defesa do Lulinha. Mas, na verdade, o efeito pode ser bem o contrário, porque na primeira instância não se sabe para onde iria e, consequentemente, pode ser um problemão para a campanha de Lula se o caso realmente deixar o STF, porque aí vai para algum juiz de primeira instância, que a gente nem sabe qual é, e pode ter um desdobramento ainda maior e atingir ainda na campanha todo o esquema, né, do petista. O esquema que eu digo é a conjuntura, né, a montagem ali de calendário de campanha, de ida para as ruas, enfim, de várias coisas. Porque uma vez que é atingido por uma crise, Rafa, só se fala nisso. E aí a crise, consequentemente, tumultua todo o planejamento de uma campanha. Agora há pouco, com o Reinaldo Azevedo, a gente comentava sobre o fato de que o Flávio Bolsonaro, num dessas agendas de campanha, afirmou que, na verdade, já fez aí a prestação de conta do filme Dark Horse, que ele havia prometido
mesmo que isso não tenha acontecido de fato. Como é que você entende essa tentativa de Flávio Bolsonaro de fugir de Daniel Worcaro, fugir desse assunto? E por que é que eu estou tentando trazer essa pauta para a nossa conversa? Porque entre Lulinha e Daniel Worcaro, esses são os dois problemas maiores da campanha atualmente, mas pelo jeito o Flávio está seguindo um caminho de tentar diminuir a importância disso, dizer que já fez o que tinha que ser feito, que é um problema do passado. Você acredita que ele vai conseguir se dissociar dessa imagem de Daniel Worcaro? Interessante a abordagem que ele faz, porque ele está tentando justamente apagar um problema no momento em que a campanha do seu opositor vive uma crise de imagem por conta das denúncias e supostas ali envolvimentos ilícitos de Lulinha e Marcola. Então, como o Lula vive o seu pior momento na campanha, nesse início de campanha, Lula vive um momento de fragilidade por conta das revelações que envolvem Lulinha, por conta das supostas ilegalidades que envolvem Marcola, Flávio Bolsonaro e toda a oposição, todos os candidatos de oposição tentam surfar nisso. Então, quando questionado por um problema que foi dele por muito tempo e ainda é, porque como você disse, Rafa, Flávio Bolsonaro nunca trouxe resultado para esse problema, né? Nunca apresentou, por exemplo, o que ele prometeu. Não foi a imprensa que só cobrou. Ele prometeu que apresentaria em 30 dias, né, o comprovante ali do que tinha sido emprestado ou dado por Daniel Worcaro, 60 milhões, né? Um comprovante que provaria todo o caminho correto do dinheiro. Isso nunca foi apresentado e agora Flávio Bolsonaro diz que é uma página virada quando na verdade não é. É um problema que vai assombrar ele não só nesse início de campanha, mas durante toda a campanha, assim como Lulinha e Marcola vão ser uma sombra na campanha de Lula durante todo esse período eleitoral. Então, embora seja interessante ver que ele tenta diminuir o problema dele para enaltecer o problema do outro, os dois hoje candidatos favoritos na disputa presidencial têm um problema que não vão conseguir apagar com essas declarações de que é uma página virada ou que, no caso de Lula, como tem dito, a Polícia Federal tem que investigar mesmo e se meu filho, né, for culpado, ele tem que responder. Eles vão ter que ficar repetindo isso e aí a gente vai precisar ver nas próximas pesquisas se isso vai convencer o eleitor indeciso a escolher um lado ou outro, mas é interessante porque Flávio Bolsonaro, embora esteja aí dizendo que é uma página virada, sabe que não é, porque, como nós dois comentamos aqui, ainda não trouxe respostas a muitas perguntas que temos sobre esse caso. Bozo, eu falei agora no Reinaldo Azevedo que amanhã eu tô de folga, então para mim hoje é sexta-feira, né? Por favor, me respeita por isso, tá? Então, nesse caso, a semana já tá meio acabando, e aí eu queria adiantar um assunto com você, que é a primeira semana de campanha. A campanha começou oficialmente no domingo, a gente está hoje na quinta-feira. A impressão que se tem é que já aconteceu muitos dias, mas não foram muitos dias. Então, eu queria que você pudesse trazer aí, como coordenador de política aqui do Metrópolis, uma análise do que é que você achou desses primeiros dias, mesmo que para a maioria das pessoas hoje seja quinta-feira mesmo, não sexta como é para mim. Pois então, Rafa, uma semana ainda morna, né? De aquecimento dos motores. Nenhum candidato ainda pegou pesado a ponto de levar ao ringue, de fato, a disputa. Então, uma semana ainda de aquecimento de todas as campanhas. Claro, todos estão na rua, todos estão em campanhas, todos estão viajando. Flávio Bolsonaro, Lula hoje no Rio Grande do Norte, por exemplo. Renan Santos, que amanhã tem uma agenda. Hoje, por exemplo, tem uma agenda no Reduto do Vice de Flávio, Maceió. Então, todos eles com uma agenda de viagens e cumprindo ali uma série de eventos, alguns de sabatinas. Mas o que me chama a atenção, Rafa, é que nessa largada, Flávio Bolsonaro e Lula aparentam aí fazer uma ofensiva de não comparecer, né? Quase que um pacto entre as duas candidaturas de não comparecer em sabatinas e em debates. Há uma previsão de que Lula e Flávio não compareçam no debate da Band no domingo, isso está praticamente pavimentado. Salvo algo mude daqui até domingo, eles não devem ir ao debate e às sabatinas, eles têm evitado participar de sabatinas dos veículos, né? Não participaram de sabatinas de alguns veículos que já aconteceram. Aqui no Metrópolis mesmo foram convidados, mas ainda não responderam ao convite do portal. Então, existe aí essa lacuna.
os candidatos nessa primeira semana estão em modo campanha, ainda muito aquecendo os motores para ficar ainda mais acirrado conforme a campanha for avançando, mas os dois principais candidatos têm se recusado a participar de sabatinas e debates nesse primeiro momento. Vamos ver se ao longo da campanha isso muda, mas é o cenário que a gente tem nesse início, né? CNT, por exemplo, foi nesta semana um debate que reuniu ali os presidenciáveis, mas os dois candidatos, favoritos, não compareceram a esse evento. Flávio Bolsonaro, inclusive, mandou o vice, né, Alfredo Gaspar, que o representou. Gabriel Bus, obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafa. Bom descanso. Intervalozinho rápido de 2 minutos para você que está acompanhando a gente pela TV.